Só que eu acho que quando você entra no universo digital, você pode entrar com o conceito de social TV, você pode entrar com e-commerce, você pode entrar com toda aquela inteligência que já está rodando no meio, criando uma TV muito mais robusta. Não é só o entretenimento, é um ecossistema de negócios. Exatamente. E aí, quando você falou, né, até você levantou a bola que você usou como referência a TV, Rede TV, que foi o primeiro canal a ter o conteúdo 100% digital, em alta qualidade, né? E aí você trouxe a Ginga. O Ginga é um sinal do governo, né? Sim. Baseado em um padrão japonês. Sim. Só que, assim, quando fala em TV, tem, assim, tanta... vamos montar um grupo, e aí a forma que tem que fazer desse jeito cria tanta dificuldade que não abre a criatividade. Sim. Então, o jeito de transpassar esses bloqueios foi indo pela TV conectada. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um Pixel Redondo. Dessa vez a gente vai falar sobre televisão, o mercado de TV, consumo na maior tela dentro de casa. Pois é, né? Já comentamos um pouco, né, sobre isso aqui no Pixel Redondo, mas hoje temos o prazer de receber aqui Ricardo Godoy, da Soul TV. É uma honra estar aqui, espero poder passar o meu conhecimento do que eu venho fazendo em relação a TV conectada e plataforma de TV streaming. Ah, sensacional, sensacional. Fica aqui até um complemento, né? A gente fez um Eu Não Acredito também, falando sobre esse mercado. Acho que pode ser um papo que pode complementar aqui nossa conversa. Vou deixar também aqui o link no post pra galera poder acompanhar. E acho que já vale a gente começar o programa também citando que esse programa tem um oferecimento da Accenture, né? Que tem apoiado a gente em vários conteúdos. E esse também é um conteúdo patrocinado pela Accenture. Então, um abraço aqui pros nossos amigos da Accenture. E se você, né, tem o desejo de trabalhar na Accenture, fica a dica, né? Tem vários programas aí abertos, por exemplo, o programa de estágio até o dia 28 de outubro estava disponível, né? Ou está disponível, dependendo do momento que sair esse episódio. Então fica a dica aí pra você, se você quer entrar nesse mercado, fica o link aqui no post também pra você poder participar, né? Ou segue a gente lá no Instagram, porque a gente divulga as vagas também por lá. É isso aí. Mas vamos ao Ricardo, né? Porque aí a gente começa, já se empolga. Ricardo, conta um pouco pra gente qual a sua trajetória, como que você chegou até a Soul TV, né? Bom, eu venho do mercado publicitário, né? Trabalhei anos em grandes agências, pequenas agências, como produção, direção de arte, planejamento, acho que praticamente tudo que tem dentro de uma agência de publicidade eu já passei. Mas sempre com viés muito em produção e tecnologia. Quando começou a tecnologia, eu já fui migrando, fui entendendo, meio nerd, meio geek. Legal. E aí, né, então eu fiz várias empresas, né, digitalizei na época. E em 2007, eu fui fazer uma palestra sobre algumas coisas que eu havia criado na área de produção, no Grupo Pão de Açúcar. E eu achava que... E nessa época eu estava na área gráfica, né? Eu só criava coisas relacionadas à mídia impressa. Sim. E quando eu cheguei lá, a palestra era junto com a Rede TV. E ela estava falando sobre a TV HD, a única digital e tal. E eu perguntei sobre a interatividade. Eu já havia criado várias coisas interativas entre internet e o mundo do papel, né? Sim. E perguntei por que não tem na TV? Né? Aí, não dá por causa disso, volta daquilo. E aí eu fiquei com aquele bichinho na cabeça e não parei mais, né? Então, de lá para cá, eu estudei a parte do Ginga, que é o sinal digital dentro da TV, para fazer as coisas que eu acreditava. Como eu venho da publicidade do mercado de marketing, meu negócio é sempre pensar com essa visão, vou construir conteúdos relacionados a isso. Mas só quando chegou mesmo as TVs conectadas, a tecnologia abriu para eu poder realmente viabilizar. Um pouquinho, e aí eu fiz o primeiro filme interativo para Chicletes Evolution, na LG, fiz junto com a Macan Erickson. Que legal. O criador era o Washington Oliveto, né? Sim. Ele um cara super visionário e abriu, né, a porta para a gente realmente fazer esse trabalho. Fizemos um filme interativo que era a história de um garoto que entrava numa festa fantasia sem a roupa de festa fantasia
E quando ele chega lá, toda a molecada olha para ele e nessa hora desce um óculos para você se transformar no Elvis, ou uma luva de boxe. E assim o filme, toda hora você vai criando essa narrativa, tipo, você decide, e sempre leva para uma história diferente. Que legal. E diferente do que foi feito na Netflix, que era um looping, né? Você não consegue mudar a história final, nesse aí você conseguia. Só que isso foi em, 2001. Que legal. E aí, nessa época tinha 4 mil usuários na Netflix, em TV conectada. Sim. E aí eu fui pro mercado apresentar essa ideia de fazer conteúdos interativos. E muita gente falou, muito bom o teu trabalho, mas esquece. Até um guru de mídia falou assim, esquece que se Netflix não pega no Brasil, muito menos o teu conteúdo. Cadê esse guru agora? Caraca, né? E aí, 3 anos depois dessa conversa, saiu uma matéria que Netflix faturava mais que a Rede Bandeirantes e a Rede TV juntas. Exatamente. Foi aí que nasceu a Globoplay. Não foi uma iniciativa visionária por parte da gente. Foi o choque da entrada desses conteúdos de streaming que todo mundo falou, pô, tem que me adaptar. Exato. Sim. E nessa parte aí, todo mundo que investiu em streaming no começo, até hoje investe. Por exemplo, Netflix. A gente for lembra da Blockbuster, que a gente levava a fita e tal? A Netflix é a Blockbuster em nuvem. Exatamente. O que aconteceu foi que, no meio do caminho, para ele foi um caminho natural, né? Porque ele desafiando as fitas de VHS, começou a gravar em CD e distribuía. Sim. Então, sem perceber, ele organizou um servidor. Olha. E uma vez que ele organizou um servidor e daí veio a computação em nuvem, subiu. Então foi um caminho natural. Só que, mas para o mercado de conteúdo de entretenimento, para eles isso era uma quebra de paradigma muito longa. Então deixou que a Netflix crescesse muito para daí entender que o caminho era o streaming. Certo. Aí começou a pipocar, né? Disney, HBO, todos eles fazendo o mesmo modelo de negócio. Isso que é chato, porque chega uma hora que vai ficar mais caro que a TV a cabo, né? Exatamente, que é a realidade, Você fala, desconecta de um para poder conectar no outro, vejo tudo, maratonei, não tem mais nada, eu desconecto, vou pro outro. E a Soul TV não é isso. A Soul TV foi daquela conversa com a Rede TV. Qual era o meu negócio? Transformar numa plataforma de streaming TV. Porque assim, o Netflix é a prateleirinha, VOD. Né? Você tem que clicar. Você escolhe alguma coisa que você quer ver e você vai assistir aquele conteúdo. Demand, exato. E a Soul TV não é isso. A Soul TV é uma plataforma de canais de TV. A minha ideia era fazer qual vai ser o futuro da TV quando, se o broadcast não vai ser mais a tecnologia, vai ser streaming. Como é que vai ser essa TV aberta? Como é que vai ser essa TV a cabo? Sim. Então, foi com esse viés que eu montei a Soul TV. E então, hoje em dia, as pessoas já falam que tem um termo que a gente fala assim de TVs conectadas, de streaming, que chama FAST, que é a coisa mais dinâmica. A TV é como se fosse uma TV a cabo. Sim. Eu já nasci assim, né? Legal. Desde o começo, né? E realmente no começo foi muito difícil as pessoas entenderem, foi uma jornada muito difícil. Conheço essa jornada, podcast assim também. Explicar o que é podcast, hoje tá tranquilo. É bem isso. Mas assim, no momento certo, na hora certa, depois de muito esforço, ou seja, a persistência é tudo, aí, e com o advento do Covid, né, o negócio de assistir TV de streaming aumentou muito. Sim. Então, toda vez que eu tentava arranjar parceiros de TVs um pouco antes, ninguém dava atenção, né? Sim. E com o advento do Covid, todo mundo começou a querer entrar. Então, eu tive um crescimento de 500%. Eu saí de 10 canais, mais ou menos, assim, que eu tinha para... Hoje eu tenho mais de 150 canais de TVs. Eu entrei essa semana para conhecer, né, o serviço e vi lá, tinha 157 canais. 157 canais. Eu falei, caramba, né, 157... E aí eu comecei a navegar por lá, tá? A gente depois já fala disso. E aí o que acontece? Essas TVs regionais, que também que fazem conteúdo e não querem mais ser afiliadas das grandes, até porque nem as grandes sabem para onde vai, criaram a sua independência, só que o alcance dele é muito limitado. Sim. E quando ele migra para dentro da Soul TV, eu tô
eu tenho acordo mundial com a Samsung e a LG, eu estou em 197 países. Que legal. Né? Mais os celulares, Android e iOS. Então eu dou o Brasil para ele e o mundo. Então tem gente em Hong Kong que assiste as TVs do Sul, do Rio Grande do Sul, tem gente na Europa que assiste canais do Nordeste, forró, né? Quando legal. tem forró eu vejo lá a audiência, os gringos entrando. Começa a subir. É mal barato. E aí o conceito foi assim, o meu modelo de negócio é a inclusão digital. Então eu quis que fosse gratuita. Ela é gratuita para as pessoas. Lá dentro tem os à la carte. Você pode ter uma TV por assinatura. Por que eu fiz isso? Porque assim, eu digitalizei os canais de TVs abertas. Um monte de TVs. E aí começou a aparecer aquelas TVs que são por assinatura, TV a cabo. Sim. Né? E aí eu fui entender esse universo, né? Por que tem que ser por assinatura? Porque ele é um meio que um toma lá da cá, para os direitos autorais, as pessoas que são parceiros de conteúdo. Eu falei, pô, então eles precisam realmente ter um canal por assinatura. Aí eu criei o módulo assinatura, então as pessoas podem ter tanto TV aberta como TV por assinatura na minha plataforma. Eu acredito que sim, o pessoal fala, a TV a cabo vai morrer. Vai morrer, o meio físico, cabo, também vai morrer. Não faz sentido. Né? Mas o meio, o modelo de assinatura vai persistir. Sim. Às vezes a pessoa... Ela vai se adaptar, né? Exato. Então eu já fiz isso, já tem isso. Qualquer pessoa que tenha canal por assinatura no modelo de cabo, ele pode migrar para a Soul TV e ter o por assinatura. Além disso, eu também tenho o pay-per-view dentro do próprio conteúdo, Legal. que você pega o à la carte. Eu tenho o T-commerce, que é a venda de produto. Por exemplo, meus anúncios são clicáveis dentro da plataforma. Se você clica, na hora o e-mail que você Cadastrou. se logou, tá pronto lá o produto para você clicar e comprar no e-commerce do parceiro. Então você não precisa nem ligar para o 0800. 011 1406 morreu aí, né? Então eu olhei para o mercado de TV e fui digitalizando e criando coisas para que a plataforma pudesse ter a inteligência da lógica digital. Porque qual é o problema? O futuro da TV não tem mais como escapar, é tudo lógica digital. Sim. Então eu tinha que colocar os ingredientes dessa inteligência digital no modelo TV. Então eu criei o sistema de compartilhamento de conteúdo, criei o sistema de compartilhamento de grade de programação, que você dá um clique e agenda, como a nossa reunião aqui. Sim. Que você pode compartilhar como se fosse uma playlist, né? Você faz a curadoria e manda, e num clique a outra pessoa também já pegou aquele conteúdo. Criei agora as enquetes interativas. Sim. Né? Então, e essas coisas eu faço não olhando o que tem lá fora. Eu vou... Como usuário, o olhar do usuário ali mesmo. O olhar do usuário, o olhar de que você vê o que você acha que faz sentido aqui naquele momento, Sim. escuta um pouco, para chegar onde eu quero, que é a interatividade. Agora que eu vou começar a fazer coisas mais interativas, porque eu tive que criar uma plataforma, ela tinha que ser robusta em termos de tecnologia. É como você criar uma estrada, você põe um posto de gasolina, você põe isso, depois que você vai criar o fluxo interno. Perfeito. Quanto tempo tem do Soul TV? Que você falou da ideia lá. A ideia é de 2007, né? E muita persistência, mas com inserção mesmo de capital, né, do investidor, que eu conheci pelo LinkedIn. E ele estava em Hong Kong. Olha só. E foi muito bom, porque aqui no Brasil, a maioria dos investidores aqui, eles confundem oportunidade com oportunismo. Sim. Tem uma diferença muito grande. É assim, ele te oferece o dinheiro, se der certo, ele tem direito de comprar tudo, se der errado, você está devendo para ele. Exato. Né? Ele nunca corre o risco junto, Exato. né? Mas esse não, esse realmente, eu sempre falo que ele não é investidor anjo, ele é um anjo investidor. Né? E aí a gente se deu super bem, nesses 3 anos eu consegui deixar a plataforma daí robusta, a gente teve um crescimento muito grande, daí eu tenho um módulo na Samsung, na LG, Android, iOS, todas as funcionalidades que vão além do streaming, mas porque ele também é um investidor visionário. Então isso facilita muito, a gente já olha para aquele canto, já é um propósito, a gente já sabe o caminho que quer trilhar. E aí conseguiu evoluir rapidamente. Muito legal. E hoje a tecnologia desenvolvida para se utilizar a Soul TV, ela é uma tecnologia brasileira? Existe, sei lá, uma equipe de desenvolvedor da Soul TV? Sim. Essa é uma coisa assim, a criação é totalmente brasileira, tá?
Mas o desenvolvimento, não. Eu contratei Global. empresa fora do país. Aham. Até por isso, eu coloquei na minha cabeça, são duas coisas. Uma eu já botei em pé, que é a tecnologia que está tudo funcionando. A outra é que eu vou fazer dessa empresa uma multinacional. Sim. Então, eu vou montar escritórios em cada continente para a gente ter conteúdos específicos, relacionamentos com o mercado, e essa é a ideia. Então, por isso eu já falei, bom, já que eu vou fazer isso, nada melhor do que correr o risco e já buscar tecnologia, gente de desenvolvimento que já tinha uma expertise muito forte nesse sentido, e que a gente pudesse crescer. E funcionou. Agora a gente tem um relacionamento muito bom. E é legal essa coisa de você poder... Eu acho que qualquer negócio hoje em tecnologia, se você não tiver visão mundial, nem começa. Uhum. Né? Não adianta você pensar no bairro, né? A não ser que você está na China, né? Tem muita densidade de gente. Mas fora isso, Sim. não tem como, né? Não, sensacional. Mas voltando um pouquinho, né? Você estava começando a explicar como funciona a plataforma em si. E aí eu vou dar o olhar de usuário, né? A primeira sensação que me deu quando eu fui falar, putz, o que é a Soul TV? Antes de baixar qualquer coisa, né? eu comecei a criar na minha cabeça o que seria, né? Eu achei que ele estaria muito mais próximo desses canais de conteúdo que a própria LG faz, a Samsung faz, né? De ter a sua TV ali, né? Seus canais de TV. Que são basicamente, sei lá, playlists que ficam passando o tempo todo ali, né? Você só escolhe o canal, você só não escolhe o conteúdo. Você escolhe o canal e aí deixa a playlist rolar ali. Basicamente isso, né? Então, na minha primeira ideia, a Soul TV seria algo do tipo, né? Aí, quando eu entrei, baixei, né, ali o aplicativo, eu falei, opa, tem que entrar com o usuário, né? E aí, depois que eu entrei com o usuário, criei meu usuário, entrei, eu vi que, na verdade, eram canais de TV de verdade, Sim. né? Não era, sei lá, o canal da Rede Geek que faz conteúdo na internet, que peguei os meus vídeos do YouTube e coloquei em loop passando, né? Eram conteúdos que eu falava, putz, tem uma TV aqui de Manaus, tem aqui a TV do Nordeste, né? Vou assistir o campeonato de futebol americano que tá acontecendo no interior aqui em São Paulo. Exatamente. E você consegue perceber que é, obviamente, uma outra infraestrutura, não uma infraestrutura de uma TV Globo de São Paulo. Dá pra ver que é um conteúdo feito ali da forma que é possível ser feito por aquela galera ali daquela cidade, né? Mas eu imagino o quão rico isso possa ser para pessoas que queiram consumir aquele conteúdo e não teriam acesso, porque, por exemplo, eu não consigo ver a TV de Manaus aqui em São Paulo. Exatamente. E aí eu falei, putz, ó, que legal. Então é uma outra forma de eu consumir esse conteúdo de televisão. E aí eu queria entender como funciona essa parceria. Você tem que chegar lá na porta da TV e falar, oi, tudo bem? Você que é, sei lá, uma afiliada Globo, você quer colocar o seu conteúdo aqui também? Sim. No começo foi, tá? A gente batia na porta lá, aqueles 10 canais foram sofridos e a gente tinha que implorar pro cara entender. Mas depois que teve o advento do Covid, como eu disse, e entrou alguns canais, hoje em dia todo mundo aperta a campanha para entrar. Então a gente mudou completamente, né? As pessoas... tá lá, falou com um amigo dele que tem uma outra TV em outro lugar e aí começou a vir. E você falou uma coisa que é bem legal, bem observada. Se você quiser conhecer o Brasil de verdade, na Soul TV, é sem filtro. Você vai ver a TV produzida de como é feita naquela região. Isso é legal, isso é enriquecedor, né? E também, por outro lado, pela inclusão digital, eu estou dando aí tanto para os parceiros, como você disse, mas até para o próprio consumidor, de poder consumir conteúdos diferentes ou matar a saudade da sua terra. Sim. Por exemplo, a pessoa que trabalha comigo, a minha colaboradora na minha casa, ela já chega e fala, põe no canal do forró. Põe aí, né? E quer ouvir, vai trabalhando, ouvindo aquele som regional e mata a saudade. Então eu acho que isso daí é muito legal, é enriquecedor, né? Sim. Nesse ponto de vista aí. Foi até curioso, porque um dos canais que a gente estava assistindo junto, inclusive eu e a Laura, parou a transmissão porque ia entrar horário eleitoral. Daí ela falou, mas por que não tá passando? Aí eu falei, pô, aí veio o velho, né, que baixou aqui em minha, os anos 80, eu falei, putz, a TV via satélite, né, que tá mandando esse sinal, então ele não sabe qual é a localidade, né, para poder colocar o horário eleitoral daquela região, provavelmente. Agora as filiadas de cada região tá colocando o seu horário eleitoral, né. O que é legal, quando a pessoa entra na Soul TV, esse parceiro, a gente encontra em vários níveis de visão de tecnologia ou de TV.
Então, a gente sempre fala que a gente entra num processo de curva de aprendizado. Então, vai tendo uma troca, né, da inteligência digital que nós temos e entender como é produzido. A SoulTV, ela ficou preparada assim, se o cara é TV e ele quer mandar um sinal, o M308 da programação dele, ele entra. Se ele quiser abrir uma live ao vivo, ele entra. Se ele quiser outra forma se uma coisa que acontece muito, e você falou, por exemplo, a pessoa está no YouTube com um monte de conteúdo, ele não precisa mandar na plataforma e ficar rodando em loop. A gente até tem, mas eu tenho um outro sistema que transforma em grade de programação ao vivo de verdade. Então, quando você sai do YouTube, quando você fala assim, eu estou no YouTube, agora eu quero ir para a SoulTV, você vai deixar de ser um canal para virar uma emissora de TV. O que eu faço assim, redigir TV. Ou seja, a programação agora é assim, 8 horas da manhã tem tal coisa, 10 horas tem outra, e assim você consegue ter uma TV. Então, essa é a ideia. Então, esse pessoal que já está pronto vem de uma maneira, o que precisa de outro jeito, produtoras de filmes que querem ser isso, marketplace. Então, eu procurei olhar para o mercado mesmo e criar as portas para a entrada de cada um. E aí, na medida que o cara vai vendo que ele tem audiência, que ele está ganhando um voo, ele começa a se estruturar, coloca a sua própria playlist, seu próprio playout, mas tudo já com lógica digital. Não vai investir em broadcasting, em pegar por satélite. Porque isso é uma curva que lá na frente não vai dar, com 5G, com tudo. E até porque é o seguinte, hoje em dia, eu até paro brincando, pega uma TV, vai para o interior ali, 100 quilômetros daqui, e tenta pegar uma TV aberta. Você não vai pegar. Você vai ter que assinar a Sky, a NET para ver a TV aberta. Exatamente. Mas se você tiver uma TV conectada e uma Wi-Fi, acabou, né? Você entrou na SoulTV, você vai ter tudo. Exato. Então, essa tecnologia, ela já é superior, né? No começo, quando entrou esse negócio de TV digital, de TV pela internet, o broadcast sempre muito maior, né? E ainda continua sendo, né? Então ele colocou assim, uma TV menor, né? Que não tem muito significado, chamava de IPTV. Porque você tem que ter um IP, né? Bom, hoje em dia nenhuma TV grande, se não tiver um IP, não funciona. Exatamente. Todo mundo é IP, né? Todo mundo é IPTV. Mas o que eu faço com esse pessoal que está já com esse conceito, eu sempre falo assim, na SoulTV você vai deixar de ser IPTV, você vai ser TV streaming. Que esse sim é o futuro. Plataforma de TV streaming. Obviamente que eu falo streaming, mas amanhã pode ser outra tecnologia, mas vai ser digital. Não tem mais volta. Tudo convergiu para isso e está cada vez mais. Então, o que a gente tem que ter... Só que eu acho que quando você entra no universo digital, você pode entrar com o conceito de social TV, você pode entrar com e-commerce, você pode entrar com toda aquela inteligência que já está rodando no meio, criando uma TV muito mais robusta. Não é só o entretenimento, é um ecossistema de negócios. Exatamente. E aí, quando você falou, né, até você levantou a bola que você usou como referência a TV, Rede TV, que foi o primeiro canal a ter o conteúdo 100% digital, em alta qualidade, né? E aí você trouxe a Ginga. O Ginga é um sinal do governo, né? Que é baseado em um padrão japonês. Só que, assim, quando fala em TV, tem, assim, tanta... vamos montar um grupo, e aí a forma que tem que fazer desse jeito cria tanta dificuldade que não abre a criatividade. Então, o jeito de transpassar esses bloqueios foi indo pela TV conectada. Mas o Ginga, ele não iria proporcionar isso que você conseguiu colocar em prática, que até hoje a gente não conseguiu ver isso na TV. O Ginga ele é muito limitado em termos de tecnologia. Por isso, a interface não fica bacana. São duas linguagens, NCL e Lua, né? Foi criado para ser engessado. Então, assim, sabe, foi criado para fazer setup box, tudo que não, né? Então não é o caminho. Com o advento da TV conectada, que entrou a internet mesmo, aí abriu mais a possibilidade de tecnologia e criatividade para poder fazer essas coisas. Até porque a televisão é um computador ali, né? Tem um processador, um sistema operacional rodando, o seu controle, seu mouse é o próprio controle da TV e a coisa funciona, né? E você pode colocar toda a inteligência de métrica disso e fazer as coisas. Então, foi esse o caminho que a gente adotou e já entrou, né, fazendo. Como eu tinha feito o filme da LG lá e ficou um amigo meu que trabalha na LG, agora não está mais lá, que ajudou também a fazer a Globoplay, hoje está na Espanha,
ele voltou de uma conferência na LG e o aplicativo que eu havia criado do filme interativo estava entre os 3 melhores do mundo. Olha que legal. E aí, com isso, eu conheci, a LG me deu uma carta muito boa de eu poder criar a tecnologia como eu queria. Então, eu não precisei seguir o SDK. Perfeito. Né? Eu criei, né? E o pessoal se adaptou. Mas isso foi virando referência e acabou virando depois um modelo, que a SoulTV, ela é, desde a interface de usabilidade dela, há várias outras coisas que a gente trabalha, é completamente diferente de um outro software de streaming. Tá. Porque eu não foquei em ser streaming, eu foquei em fazer o futuro da TV. Tá. Né? Eu uso o streaming para isso. É diferente. É a ferramenta que você usa para dar... Um pedaço, É né? isso aí. Um pedaço dela, que é a parte de levar o conteúdo até a sua casa. Perfeito. Mas o resto é um outro tipo de modelo de negócio. Perfeito. Mas você falou, né, da gente, por exemplo, porque a Rede Geek, se tivesse lá, né, na Soul TV, o que ela conseguiria, como que seria essa programação? O convite está feito para você. Mas eu fiquei aqui curiosa, eu quero saber, o que a gente consegue acompanhar lá de audiência, de dados das pessoas? A gente dá umas métricas padrão que a que usa no mercado de mídia. Todo mês a gente manda para você as métricas, tudo direitinho. Mas tem certos paradigmas que tem que ser quebrado também, né? Sabe assim, eu acho que a gente tem que evoluir. Às vezes a busca pela audiência é um modelo de negócio que faz TV até hoje e caminha, mas existem outras formas também. Então é legal você abrir o horizonte. O importante é o seguinte: quando você vai querer ser TV, tem que estar tem que ser o bichinho que vai falar assim, eu vou e vou, né? Não pode ser uma aventura que você fala, vou começar, vou virar TV e depois não vou mais, né? É uma coisa que você se posiciona e aí você vai. Então, as pessoas que gostam de fazer TV já gostam, quer fazer programação, por exemplo, uma rede de Geek TV, você vai ter o conteúdo que vocês já fazem, vão tentar ter parceria para ter desenho relacionado, não precisa produzir todo o conteúdo, você vai pegar no ecossistema do mundo de vocês e trazer todo mundo para virar uma grade de programação, e isso vai deixar uma coisa mais robusta e rica. Sim. Essa é a ideia, né? Só que agora, a pessoa que está lá na Espanha vai sintonizar na tela grande, como você falou, né? A gente está na TV mesmo, a primeira tela, Exato. E vai ver a Geek TV. Então é um posicionamento diferente e que tem que estar incorporada essa ideia de ser realmente TV, né? De fazer bem feito e melhorando. Obviamente que em curva de aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo. Sim. Eu peguei a gente tem uma TV que é do interior lá do Nordeste, que o cara é o cameraman, é ele que edita, é ele que fala, é ele que vai na rua entrevistar e ele é pastor da cidade. 21. E aí o que acontece? Ele tinha algumas coisas que você fala, putz, não dá. A gente que trabalha com publicidade, tudo, não encaixa. Tá grotesco isso. Só que, conversando, a gente falou, precisa melhorar isso, precisa fazer isso. Ele foi lá e foi melhorando. Então, e aí ele ficou tão feliz que a coisa ganhou corpo, porque no carro dele tá Soul TV. Ele mesmo adesivou. Então, essa parceria, ela é muito rica nesse sentido. Eu acho que a gente trabalha de uma maneira mais colaborativa. Por isso que eu falo assim, eu não tenho concorrente. Desde da Rede Globo até o carinha lá na esquina, se ele quiser virar TV, a gente só vai avaliar o conteúdo dele para ver se é pertinente. Se ele realmente está querendo ter um trabalho bem feito, mas é para dar voz mesmo. Exato. É para ter essa coisa dessa capilaridade de conteúdo, né? Sabe? De ter programação. A Soul TV, nesse momento, ela entrou assim, a gente tem uma programação muito retrô. Quem gosta de ver Star Trek, o Rambo, né, a Caverna do Dragão, tá cheio de canal que tem esse tipo de conteúdo lá. Além do dia a dia também tem CNN, tem Record, a Bandeirantes já assinou com a gente, mas também tem toda essa beleza regional, de músicas regionais, e dá para conhecer o Brasil. Por exemplo, no Nordeste, o pessoal é alegre. Tudo que é conteúdo lá termina em forró, pra cima. É uma comédia, é uma piada, o pessoal é pra cima, né? A estética da linguagem ainda deixa a desejar no conteúdo e tal, de preparar, mas eles têm, a parte artística deles é muito natural, é gostoso. Aí você cai pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a nossa Hollywood, né? Não tem como.
Então você tem as duas coisas, você tem a criatividade, a estética, e já tem coisas mais bem produzidas. São Paulo é mais produzido ainda, então aí você tem aquela coisa que se preocupa com a coisa gráfica. Já no Sul, as coisas são mais densas, tirando as regionais de Bombate, isso, aquilo que eu também tenho muito canal, assim, regional gauchês mesmo, mas tem aquele que é mais, eles gostam muito da informação, do debate. Você pega, o gaúcho fica uma hora assistindo uma pessoa falando sobre qualquer outra coisa, né? Sim. Aqui a gente não tem essa paciência. Total. Tem que ser rápido, me dá a informação logo. Não cozinha, né? Então, assim, e aí você vai conhecendo um pouco do comportamento, do que representa a sociedade. Porque eu acho que o mais importante é que todo meio de comunicação promove engenharia social. Sim. Né? A gente pode levar realmente conhecimento, cultura, entretenimento, né? Então, esse é o propósito da Soul TV, né? A parte da inclusão digital, ela é muito importante nisso. Tanto que eu brigo assim, faço de tudo para que fique ela realmente a maioria dos canais gratuitos, né? Para a gente buscar outras formas de monetização. Nesse momento a gente está mais preocupado com escalar, né, a plataforma, mas a gente procura ter esse tipo de postura, né, de dar essa, como é que fala, essa oportunidade do cara falar, eu pago já a fulana, Beltrano, bom, mas agora tem essa aqui que também tem tudo, então eu posso mesclar, meu filho menor, eu não tô desempregado, mas eu ponho ele para assistir lá e ele assiste, não preciso pagar, tá? Eu me preocupo um pouco com isso. Acho que vai ter de encontro um pouco com a nossa realidade aqui da Rede Geek, né? A gente tá na nossa missão democratizar o conteúdo, e para isso a gente precisa entregar um conteúdo de graça. Pra gente isso é essencial, né? Não faz sentido a gente cobrar por um conteúdo à parte. Então eu quero fazer conteúdo, ele vai ser de graça para que as pessoas possam assistir, possam ouvir, todo mundo tem acesso. Vou monetizar como? Vou procurar um parceiro, um patrocinador, Accenture maravilhosa, que faz a coisa... a gente conseguir o conteúdo ainda mais democrático, permitiu que a gente tivesse a janela de libras que antes a gente não conseguia, que era uma vontade nossa, né? Exatamente, é o tipo de coisa que a parceria proporciona que a gente faça o que a gente ama, mas que a gente esteja levando a informação de uma maneira com qualidade e de graça para as pessoas. Então, isso para mim é essencial, né? Já que eu estou fazendo, eu quero que as pessoas aprendam alguma coisa com o meu conteúdo. Claro, eu acho que essa é a beleza da coisa, né? A gente ter essa visão para poder transformar, levar a informação. Óbvio que pode buscar outras maneiras de monetização, mas não pode ser uma barreira de entrada. Exatamente. Exatamente. E eu, como usuário, eu consigo fazer essa busca regional dentro da plataforma? Eu consigo falar, eu quero assistir canais de tal... Olha só, na usabilidade da Soul TV, você tem uma área lá que tem todos os canais que você vai poder, e lá tem você pode pedir TV regional, filmes e tal, ele vai separando. Por categorias. Por categoria. Você pode favoritar e criar uma playlist só daqueles canais mais principais. Você pode pegar o teu controle remoto, todos os canais ganham um número igual a TV a cabo, 77 lá, CNN, pelo controle remoto você já muda para o seu canal preferido. Se você tiver com a Soul TV, se você na TV, na sua Smart TV, e também está no celular, com o celular você usa ele como um controle remoto. Você vai lá, escolhe por aqui que é mais fácil, dá um Supercast. O que é esse Supercast? Se você estiver de frente de uma Samsung ou de uma LG, é só espelhar e vai, e ele vai até baixar o aplicativo que tem na Samsung e na LG, para você ter ativar automaticamente, e você já está logado. E se for uma TV que não mas ela tem um sistema mais atual, ela espelha também o conteúdo, também no Chromecast. Ela também aceita Chromecast, então. Aceita Chromecast. Legal. E agora, daqui a pouco, o Fire Stick também a gente vai colocar. Sensacional. Para poder levar para todo mundo. Muito bom. Até uma pergunta, não sei se é técnica, mas me veio isso, queria entender como funciona. Você falou que está em diversos países, 100 e tantos 97. países. 97 países. No mundo inteiro, literalmente. É isso aí. Mas como que funciona, por exemplo, tecnicamente falando, a parte de licenciamento desse conteúdo? Por quê? Se eu tenho, eu sou, sei lá, de um canal de TV aqui, tenho direito de transmissão de um filme. E aí eu vou colocar isso também no meu canal na Soul TV, mas daí eu vou transmitir numa região que não necessariamente estava previsto isso. Eu tenho geobloqueio.
Então, quando você é uma TV que só pode estar no Brasil, eu tenho casos assim. A gente já bloqueia e fica só no Brasil. Entendi. Se tá tudo ok, quer estar no mundo inteiro, tá tudo bem. Quando você vai para o mundo inteiro, eu recomendo você ter a sua programação de TV ao vivo, e eu tenho uma área de VOD, que não é um VOD igual do YouTube, você jogar tudo que tem lá. É para você pegar assim, dezembro, os melhores programas vão ficar naquela faixa lá em VOD. Por que eu penso nisso? Porque às vezes o cara não... A maioria, 70% das pessoas que assistem Soul TV fica no linear, tá? Assiste como é TV. Eu não quero pensar, eu quero que o negócio me entregue. Eu só quero ligar e a coisa tá acontecendo. Exato, e pico de não. Então, ele é assim. Mas, por exemplo, agora, quando eu estava na Itália, eu conheci um brasileiro que tinha um restaurante lá no Quadrilátero da Moda, lá, sei lá. E aí, eu fiz o meu comercial, né? Tô sempre vendendo. Ele ficou encantado. Só que para ele, o linear não servia porque o fuso horário não dá. Não batia. Sim. Mas o VOD, lá estando em VOD, então a utilidade vai para isso, né? Então, a gente procura, o que eu faço? Eu entendo as suas necessidades, já ver que ela é uma necessidade comum para todos, já vai virar um módulo. Perfeito. Eu tenho minha postura eu tenho uma equipe de operações, tenho uma equipe de suporte contínuo e tenho uma equipe de desenvolvimento contínuo. Então, o de suporte está sempre dando PD, porque assim, uma tecnologia como a Soul TV, ela é um corpo humano, ela está sempre crescendo. E mais que isso, como eu tenho parceiros, o parceiro também me manda uma requisição, você tem que fazer tal coisa. Sim. Aí você tem que estar toda hora desenvolvendo, você não é parado, não software de prateleira. Exato. E o outro lado é a visão, onde que eu quero chegar. Então são módulos que eu quero criar, por exemplo, eu quero agora criar um sistema, quer dizer, já estou em desenvolvimento, de cashback. Quanto mais você assistir a Soul TV, mais você vai ganhar. Que legal, isso. Então, essa é a ideia. A verba que vem da publicidade, que normalmente a empresa divide com o conteúdo só, né? Sim. Eu vou dividir também com quem assiste. Sensacional. Então, essa é a ideia de criar, de reverter. E até pensando na inclusão digital. Assim, quantas pessoas estão desempregadas e poderia ganhar um pouquinho de dinheiro, que seja para no final do mês ou da semana, complementar naquele momento, e ele assistindo o conteúdo, já que tem alguém me pagando, por que eu não posso repassar? Exato. Então, são modelos que a gente acredita que vai fazer o engajamento, o desenvolvimento das pessoas, e querendo ou não querendo, às vezes você até estimula o cara a aprender, Sim. Porque ele vai ganhar o dinheiro e quando ele vê, porque assim, educação transforma. Sim. Só que demora um tempo, né? Então isso vai acabando, a pessoa vai estar ganhando, vai se enriquecendo, a cabeça dele vai se transformando, daqui a pouco ele está empregado de novo. Sensacional, sensacional. Eu tô aqui meio abismada, porque era completamente diferente. Eu também tinha, fuçado, tinha assistido com o Mal, conteúdos fuçados lá nos canais, mas eu acho que a minha cabeça ainda estava pensando muito no que eu consumo de streaming mesmo, né? Dessa mudança, eu saio da Netflix, aí eu vou pra Amazon, eu saio da Amazon, vou pra HBO Max, aí vou pra Apple TV, aí tem cada um conteúdo de lá. Eu acho que eu não tava pensando com essa visão muito mais macro mesmo, de ser um canal de TV, de eu entrar e ter acesso a conteúdos que eu não teria, que não tô falando de um conteúdo produzido ali quer dizer, óbvio, é um conteúdo produzido, mas é de uma localidade que eu não teria acesso, né? Realmente é uma democratização de informação. Então, várias das minhas perguntas estavam na cabeça, eu olho hoje e falo, mas espera, não é do que eu tinha pensado, Exatamente. né? É algo diferente. Normalmente, quando a gente fala stream, eu sempre faço comparativo, quando o pessoal tenta comparar a Soul TV com outras plataformas, que é streaming. Sim. Como se fosse dois pássaros de longe voando. De longe é tudo igual, mas chega perto, às vezes um é águia, outro é falcão, quer dizer, é diferente. A Soul TV, ela tem uma personalidade própria. Eu não criei pensando assim, eu quero ser igual a Netflix. Não tô nem aí, assim, é um outro modelo. Eu gosto da Netflix e assisto. Sim, né? Sim. Óbvio, né? E me inspiro também no cara, né? Que fez o trabalho, como eu me inspiro com várias pessoas também, né? Eu acho que o legal de você ser autodidata é que você pode escolher seus mentores. Exatamente. Né? Então, você sabendo selecionar ele muito bem. E isso é uma coisa que eu sempre falo assim em relação ao Brasil. Quando eu dou palestra em universidades, mais para o foco do empreendedorismo, eu vejo que o Brasil é muito achatado.
culturalmente, em termos de... Eu peguei pessoas que estavam em faculdades boas e você pergunta assim, qual é o teu sonho? O cara fala, eu quero ser CEO, né? Mas eu acho que quem está na faculdade jovem, se fosse nos Estados Unidos ou em outros lugares, o cara quer ser o dono da indústria, ele quer transformar, ele quer criar um negócio. Eu vou criar um negócio. Eu vou criar o negócio e não procurar a cadeira, né? Então a gente tem isso meio que enraizado, que a gente não consegue. Quando você começa a ser empreendedor, o cara fala assim, não conseguiu recolocação, né? Tem uma coisa assim que a gente tem que quebrar esse paradigma de que isso, porque isso achata. Se o cara já saiu da universidade assim, ele que devia estar pensando em transformar tudo, imagina o resto. Nossa educação, ela trabalha dessa forma. Você sai do ensino médio pensando que está numa boa faculdade para ter uma boa formação, para ser um bom ser um bom funcionário. Isso. Sair para ser funcional e não para mudar. Para criar algo, para transformar. Algo. Isso tinha que ser natural. Natural nas universidades. Não é por aí. Então eu vejo que tem muita coisa que tem que mudar, e por isso que é difícil ser empreendedor nesse país, né? Porque a gente tem problemas culturais, problemas de conhecimento, problema de imposto, quer dizer, tem um monte de coisas que jogam contra. Mas quem nasce com a vontade de fazer, enfrenta tudo, né? Então você só tem que ser... O pessoal pergunta assim, qual é a tecnologia? Qual é o pulo do gato? Eu falo assim, sabe qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você criar valores interno dentro de você, que vão fazer você suportar a jornada até você conseguir chegar onde você quer. Porque é isso que acontece, no meio do caminho a gente desiste, mas é a força interior que a gente não desenvolveu. A persistência, a resiliência, a vontade de realizar tem que ser maior do que as dificuldades. Então, com esse contrapeso, esse é o sucesso. Porque se você fizer isso, nem que você fale, eu vou ser cozinheiro, eu vou ser arquiteto, eu vou ser dono de uma empresa, você está preparado, a régua está pronta, né? Esse é uma coisa que eu acho que é muito importante, são esses valores para o empreendedor. Aí a gente pode falar de fazer plataforma de streaming, robótica, o que você quiser. Com certeza, com certeza. E você estava falando, né, sobre a parte de ganhar dinheiro, né? Porque a plataforma, ela é gratuita. Sim. Mas como você precisa pagar as contas no final do mês, chega lá a conta do servidor. Não, mas assim, no mundo da tecnologia, o Brasil passa fora disso, porque o empresário tem esse pensamento mesmo. Mas mundial, não. E, por sorte, meu investidor, ele tem uma visão mundial, né? Ele tem empresas no mundo inteiro, ele tem uma empresa só de compra de startups e tal. E ele sabe que, quando se fala em tecnologia, você precisa escalar, gerar hábito de consumo. Exato. O próprio o valuation de uma empresa de tecnologia é muito alto quando ela tem sucesso. É 0,10, 0,20. Sim. Uma empresa normal passa de 0,4, 0,3. Então, só por aí já justifica o investimento. E você não precisa dar um tiro no pé. Ao mesmo tempo que você quer chegar lá, você também quer ficar botando preço aqui, porque você tem que pagar o servidor do dia. Sim. Né? Então, eu tive sorte, graças a Deus, depois de penar muito, de ter um sócio visionário que pensa nisso. Ele sabe a hora certa de começar a pensar de girar o dinheiro. Como é com o WhatsApp, né? Como é com as outras tecnologias que a gente viu que escala, nenhuma delas começaram assim. Ela primeiro tem que passar por essa etapa, né? E é muito legal quando a gente fala sobre o hábito do usuário, né? Se você for pensar, o WhatsApp, quando entrou no Brasil, ele digitalizou o Brasil inteiro. No Nordeste, em qualquer lugar, todo mundo fez WhatsApp, ensinou as pessoas a voltarem a querer conversar. Então, tem certas tecnologias que elas entram por dentro e vão transformando sem você perceber. Né? E esses são a girada. Só que assim, se ele tivesse que custar alguma coisa, com certeza ele não estaria no Brasil inteiro. Então, faz parte da estratégia de tecnologia você escalar. O empresário brasileiro, ele tem condições de investimento, mas ele não tem cultura para isso daí. A maioria não tem. Ele quer fazer um investimento e ver se em 3 meses já aconteceu. Você entendeu? Putz, não faz sentido. Vai acontecer. Não vai, né? E assim, quando você pensa já em um pouco mais de
a corda um pouquinho mais longa, você consegue sim. A gente agora, por exemplo, ainda falta muito para a gente crescer, mas o crescimento foi de 500%. Eu comecei com 10 mil, 20 mil, hoje eu tenho 200 mil usuários, né? E pretendo ter 10 milhões. Exato. Né? Mas assim, é um passo de cada vez. Mas vem acontecendo um crescimento. E é isso que é legal. Esse índice que é importante para a gente e para o investidor, para ele ver que, opa, tá dando adesão, tá criando um hábito. Sim, né, e acho que faz total sentido, né? Você ter essa massa crítica, que é o que vai te dar a estrutura para você entender seu negócio e falar, não, beleza, então por onde a gente vai monetizar a partir de agora? Vai ser inserção de anúncio? Ah, não, vai vender assinatura, vai ter assinatura premium? Exatamente, com uma massa crítica, qualquer 0,10 centavos já virou dinheiro pra caramba. Exatamente. Exatamente. É muito legal isso. Eu fiquei, na verdade, curiosa com uma coisa que é simples, singela aqui, mas que lá quando a gente entrou na Soul TV, tinha uma aba ali de promoções. E aí minha cabeça ficou pensando, o que é promoção? O que vai ser os canais que, sei lá, os canais que tem ali a aba de promoção, acho que é o T-Commerce que tá lá. Então, ali é o seguinte, vamos pensar que você tem um cliente de varejo e você quer montar um tabloide de supermercado, né? Você coloca lá os 10 vouchers de promoção, são anúncios. A pessoa, quando ela clica, se você viu na aba, tem lá um e-mailzinho e tem o outro. O outro, que é o olhinho, você vai clicar, ele vai aparecer o anúncio na tela para você enxergar o que é. Mas se você já sabe o que é, você vai pegar e só clicar no e-mailzinho, na hora no teu e-mail você já recebeu um voucher. Esse voucher pode te levar para o e-commerce do cara, como pode levar para ativar uma loja física. Né? Então é um canal de coisa. Uma outra coisa que tem lá embaixo, que se você viu também, tem o Social Commerce, que depois tem o Social TV, que a gente vai mudar para Social Commerce. Mas por enquanto, a minha TV se conecta com a tua na sua casa, ou com o seu celular, pelo usuário. É uma rede social. Você pode mandar um coraçãozinho para mim e eu mandar para você na TV da pessoa e vice-versa. Que legal. Tem essa, que é o conceito de começar... Eu estou fazendo algo junto com aquela pessoa, né? Sim. Né? Então, é para estimular a interatividade, né, entre os usuários, né? Mas peraí, eu tô na minha casa e eu mando um coraçãozinho pra outra pessoa que tá ali conectada, vai aparecer na televisão dela, é isso? Isso. Nossa, eu lembrei, esses dias a gente tava assistindo MSN, né? jogo de futebol, mas não passava na TV, então tava espelhado, né? E aí ficava ali a tela espelhada e aparecia as mensagens, e a gente ficou, tipo, mandando mensagem pro celular da pessoa que tava ali espelhando pra ficar aparecendo as mensagens. Meu, a gente deve, assim, ninguém mais tava assistindo o jogo, sabe? Só o chat ali. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, certeza que eu ia mandar mal. O coraçãozinho. Nesse momento eu só permiti para emotions, né, para mandar. Sim, não tem fala. Mas a ideia depois é fazer alguma coisa. Mas eu tô querendo ver se eu mudo para social commerce também. Uma coisa que eu tenho também, que tá no meu plano de criação, é a compra coletiva, para você baixar o preço do produto, quanto mais pessoas se engajarem para comprar aquele produto. Tá lá vindo ao vivo, ó, galera, custa tanto, se 10 pessoas comprarem. Um horário, todo mundo se engajar, o preço final é esse, pronto. Aí você recebe o último disparo e você vai comprar mais barato. Porque eu acredito assim, ó, para nós, uma TV é entretenimento, mas também pode ser milhões de lojas na casa do consumidor. Sim. Exatamente. Na primeira tela. Né? Então, tem muita coisa para fazer, mas o mais difícil assim, né? Eu sei que em alguns momentos, quando eu falo, agora nem tanto, mas parece até que era ficção científica, né? É o futuro, não sei o que lá, não. É o futuro porque o empresário brasileiro, ele tem uma disponibilidade enorme para o digital. Se você for pensar aí as empresas de e-commerce, de varejo, né? Eles preferiram, em vez de investir forte na tecnologia digital, eles investiram em grandes atacados. Tá certo, o Brasil ele é muito difícil de fazer e-commerce. Por quê? Na China, qualquer bairro, você fez um digital, tá tudo lá, você distribui e entrega. O Brasil é muito grande, né? O sistema de delivery, depois de entrega, é muito complicado mesmo distribuir. Então tem aí alguns desafios, mas eu acho que se a pessoa, eu vejo que as pessoas em vez de irem para frente, eles ficam tímidos e tentam amarrar, não querem que ninguém evolua, né? E assim, esse é o problema, se você for pensar assim, quando a Amazon resolveu entrar de verdade,
ferrou. O Alibaba, e é o que está acontecendo, os caras estão chegando. Se compra um negócio na China, chega em uma semana. Não, e vão dominar, quer dizer, e as empresas que eram nacionais, que poderiam ser... eu conheço o meu mercado. Não, vai perder, não vai nem conhecer o mercado nem nada, por falta de desenvolvimento contínuo. No Brasil, a gente tem uma mania, a maioria dos empresários vão lá fora, gasta, aí quer ficar 4 anos sem fazer nada, esperando morrer o negócio para depois dar certo. Então, eu acho que a gente tem que incorporar a tecnologia no core business, de verdade. Né? Tem que fazer parte do orçamento, o dinheiro da expansão da tecnologia. Não é mais um suporte a vendas, né? Sim. É a empresa em si. É o processo de digitalização. Se não pensar assim, vai ficar no meio do caminho. Eu, graças a Deus, já nasci 100% digital, né? Mas a maioria das empresas estão com uma dificuldade enorme de conseguir entender. Porque às vezes a máquina é muito grande e pesada, né? E passar por qualquer mudança, ela é complicado. Então ter, de repente, um parceiro, que nem você, sei lá, uma grande TV, às vezes, ir pro meio digital dessa forma como você está propondo, às vezes é muito custoso, pesado, demorado. Vou fazer um comercial para você. A Century é um baita de um parceiro para essas empresas. Exatamente, é o que faz. baita de um parceiro para esses negócios. Exatamente. Né? E tem que aproveitar, porque senão vai ficar no meio do caminho. Exatamente. Agora eu posso pedir uma coisa para você? Então, se a Rede Geek for para dentro da sua TV, tem que ter clica aí para você poder se inscrever, né? Tem que ter o clica, vai lá, clica aí para você conhecer nossa rede social, conhecer outro conteúdo, né? Pode ser o link, é o mesmo link. Não, na verdade, assim, eu nunca criei barra. Eu sempre acho que você tem que estar em todos os lugares. Sim. Né? E cada macaco no seu lugar. O posicionamento da sua TV é uma coisa, o posicionamento do YouTube é outra, o posicionamento de outra empresa de streaming é outra, e de redes sociais são outras. A gente tem que saber adequar a linguagem. Por exemplo, você vai fazer conteúdo no TikTok, você não pode passar, tem que ser rápido. Exato. No Instagram tem que nunca é um conteúdo muito denso. Não dá, ninguém tem saco. Mas quando você está na frente da primeira tela, aquele mesmo conteúdo, é a hora que você está preparado para falar, agora eu vou... Sim. Agora eu vou me dedicar a isso, vou perder 1 hora aqui, né? Você perde na frente da TV. Se você está interessado no conteúdo, é o lugar certo. Exato. Então, os conteúdos mais densos é para o mercado de TV, é para big stream, né? Exato. Muito bom, né, Laurinha? Muito bom. Quero agradecer demais, Ricardo, aqui pela conversa. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para nossa audiência, pessoal que já tem TV LG, Samsung, de repente pode baixar Soul TV, é de graça, né? Pelo celular, é só digitar Soul TV, fazer login e divirta-se. Sensacional. Espero que tenha muito sucesso, espero que cresça demais. É importante ver uma empresa brasileira, uma ideia brasileira, um brasileiro empreendendo nesse caminho. A gente sabe o quanto é deficiente a nossa educação tecnológica aqui no Brasil, e ver uma empresa se desenvolvendo dessa forma e ganhar corpo para conquistar outros mercados, né, pelo mundo, para mim é de aquecer o coraçãozinho. Que bom, fico feliz. Muito obrigado. Vem fazer parte disso. É isso aí, tamo junto. Obrigado.